Terça-feira, dia de análise de fato aqui no Jornal da TVC, e o tema de hoje é o aumento dos preços e os impactos na sociedade. Nos últimos meses, o brasileiro vem acompanhando o aumento no valor de diversos produtos, alguns deles fundamentais, como a carne, que já atingiu o maior nível nos últimos anos. Além de outros aumentos, como o da gasolina, pão e o gás de cozinha, que todo mundo sente no orçamento no fim do mês. E para falar sobre quais os fatores dessa elevação e quais os impactos na vida do brasileiro, eu recebo aqui no nosso Análise de Fato o mestre em Relações Internacionais e líder do movimento Acredito, Ítalo Lopes. Ítalo, muito bem-vindo aqui ao nosso Análise de Fato. Ítalo, falando mais especificamente da carne, né? A gente sabe, eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas em casa, que esse aumento ele não se deu só por fatores internos, né? Teve uma questão internacional aí também. Queria que você explicasse um pouco, se uma coisa mais leve, não no economês, que a gente está muito acostumado a ver, mas uma coisa mais para as pessoas em casa entenderem. Claro, então para as pessoas que estão em casa, eu acho que vale a pena a gente revisitar o que é inflação, por que isso impacta no aumento dos preços, né? Então, a inflação é um aumento dos preços derivado de uma alta demanda por algum produto, por algum serviço. Então, o que está acontecendo hoje é que nós temos uma grande demanda pela carne brasileira vinda aí da China, né? Então, uma vez que há essa grande demanda que compromete a nossa produção, há um aumento dos preços e isso impacta na vida do brasileiro, porque agora ele precisa de mais dinheiro para adquirir aquela carne. E essa movimentação no mercado, ela é normal, assim? Já aconteceu em outros momentos, assim? Como é que fica para a população, né? Para os exportadores deve estar bem, porque eles estão faturando um pouco mais. Mas e a população, como é que fica? Já aconteceu isso em algum outro momento? Nós já tivemos, bom, o Brasil é um país que depende muito do mercado de commodities, né? Quando você fala de gasolina, de carne, de trigo, todos esses produtos fazem parte desse tipo de mercado e eles possuem os seus preços fixados em cotações internacionais. Então nós sempre tivemos, né, uma participação muito forte no comércio internacional, desde aí 2003, com a abertura, inclusive, do mercado chinês. Porém, a gente tem uma conjuntura econômica diferente nesse momento que impacta a população brasileira de uma forma um pouco mais arriscada. Antigamente, quando nós tivemos ali por volta de 2011 uma aplicação de uma nova política econômica, né, que focava mais numa mudança de orientação para você abrir o mercado brasileiro, para você ter uma maior influência da indústria, você e aumentar as exportações, a gente tinha um colchão social que garantia um amortecimento do impacto na população. Essa medida de aumento da exportação, de inflação, ela não acontece sozinha, né? Então, quando a gente olha para 2011, a gente vê que ela tinha muitas características do que teve hoje também, que é a questão de você ter uma exoneração da folha de pagamentos, você ter redução dos cortes de gasto do governo, né? Você ter ali uma redução de investimentos públicos e diversas outras exonerações que têm uma perspectiva de você influenciar o setor privado para ele investir mais e, com isso, você gerar mais renda e emprego no longo prazo. A perspectiva atual do governo Bolsonaro é que esse aumento dos preços ele seja de curto prazo, para que o setor privado possa se beneficiar e, com isso, gerar maior capacidade, investir na contratação de mais pessoas e melhorar a economia no curto prazo. Se isso vai acontecer, eu acho que aí a gente tem que analisar outros fatores para saber se de fato vai se implementar. Certo. Então, assim, só para a gente ter uma ideia de como o aumento da carne vem impactando no bolso dos brasileiros, a gente vai ver uma matéria agora que o Alisson Oliveira fez, ele foi nas ruas e conversou um pouco com a população. Vamos dar uma olhada. Levar a carne bovina para casa está saindo pesado para o consumidor. Não só na balança, mas principalmente no bolso. O fim do ano chegou com uma alta de até 80% em média no preço da carne bovina, provocando uma queda de até 10% no consumo do produto. Eu comprava 320, agora passou para 400 e pouco a mesma carne. Um aumento muito alto, né? Rapaz, eu gastava 1.000, 1.200, estou gastando 1.500, 1.800 todo dia. Aí não tem outro jeito, né? Seja a carne de primeira ou até mesmo o corte de segunda, a queda no consumo tem crescido nas últimas semanas. Ruim para os consumidores, que precisam desembolsar alguns reais a mais para comer carne. Segundo os economistas, a crise no consumo interno em países como a China tem feito o Brasil exportar mais carne e elevar o preço por aqui.
Assim, as promoções e os chamados dias da carne nos supermercados e nos mercados não têm sido tão atrativos assim ultimamente. Tá meio cara, né? A carne, eles estão pegando mais é frango agora. Frango, porco, peixe, estão mais em conta, né? Agora a carne eles estão diminuindo mais, está mais cara. Aí entra a lei da oferta e a procura, e esses produtos acabam subindo os preços também. A expectativa é que no começo do próximo ano, quando termina o período da entre-safra, os preços estabilizem. Enquanto isso, quem quiser comer carne bovina tem que estar disposto a gastar mais. Tem que controlar aí, porque senão o negócio vai ficar difícil, viu? Aí estamos mais agora mais pro frango, pro peixe, porque a carne de gado mesmo tá cara demais. Como a gente pode ver aí, a população já está sentindo esse aumento. Sim. E como o Alisson também falou, né? Ontem o governo federal declarou, né, que esse preço pode se estabilizar, porque é uma entre-safra e tal. Voltando atrás, numa declaração da ministra da Agricultura, né, que falou que a carne, na verdade, estava muito barata. O que a gente pode esperar para os próximos meses, mais especificamente com relação a essa questão, Ítalo? Eu acho que vai depender muito de como que a gente vai tratar essa situação também com os fatores externos, né? Então a gente já viu na semana passada o presidente Donald Trump reagindo a alguns fatores da economia brasileira, ameaçando o país de influenciar e aumentar, né, as tarifas sobre alguns produtos. Se isso acontece de fato, aí a gente tem um impacto grande na inflação, e aí isso pode aumentar ainda mais os preços desses produtos. A gente também tem, com o aumento do preço da carne, as pessoas migram para outros tipos de produtos, como Sim. o porco, como o frango. Só que quando você tem um aumento de uma demanda para esses produtos também, você também aumenta os preços deles. Então, a gente tem aí uma situação em que a população está meio que presa em uma armadilha, né? Porque ela não somente agora está com um alto nível de desemprego, sem perspectivas de melhoria, não somente ela está endividada, né? A gente sabe que o nível de endividamento da população é muito alto, com ela tem poder de consumo já baixo, com o aumento desses produtos que são básicos, né, para a nossa alimentação, para a nutrição da população brasileira, a gente acaba colocando essa população cada vez mais pobre em uma situação muito complicada. Então, o que geralmente, né, assim, alguns países fazem quando a gente tem um risco de elevação da taxa de inflação é trabalhar mais com a questão dos juros, né? A gente está com uma taxa de juros da Selic menor, né? A gente está, o presidente Bolsonaro, inclusive, falou que quer reduzir essa taxa de 5,5% para 4,5%. E isso pode trazer um impacto de controle da inflação, mas, ao mesmo tempo, pode fazer com que a gente perca capital especulativo. Então, tem outras ramificações econômicas que podem prejudicar o país. Então, nós temos que ficar vigilantes. Ítalo, e nesse momento, né, a gente vai no supermercado e sempre tem uma variação de preço, né? Às vezes em itens, né, imprescindíveis. É a volta da inflação? Pode ser a volta da inflação. A gente está, inclusive, agora com a inflação 1% acima do que ela foi no ano passado, né? A gente ainda está abaixo da meta de 4,5%. Então, nesse sentido, nós estamos bem, mas se nós continuarmos sofrendo algum tipo de retaliação, né, se eventualmente sofrermos alguma retaliação internacional, ou se a gente não conseguir melhorar os indicadores sociais e econômicos da nossa população, a gente pode novamente revisitar um passado brasileiro onde a gente não teve controle aí do aumento da taxa da inflação, que aconteceu ali durante 2011 e 2014. Ítalo, você como mestre, né, em relações internacionais, como é que você avalia? Eu queria que você fizesse uma avaliação breve, eu sei que fica meio complicado, mas uma avaliação breve desse ano, de como foi a relação do Brasil com outros países. Houve alguns tropeços, houve aí troca de ofensas. Como é que você avalia esse primeiro ano dessa relação do Brasil com os outros países? Olha, enquanto internacionalista, eu não sou entusiasta da postura do Brasil. A gente viu brigas bastante infantis com a França por conta de uma política ambiental onde o Brasil estava errado. Nós começamos um ano com ameaças à China, enfrentamento de um posicionamento ideológico que pertence ao país, e depois uma volta atrás do presidente para poder resgatar aquele relacionamento, considerando que nós somos muito dependentes da economia chinesa. Tem essa aproximação da economia americana, onde a gente já sofre uns impactos negativos de retaliação. Então, é uma agenda internacional muito ideológica, pouco baseada em evidências e que distorce muito a imagem que o Brasil construiu no ano passado de ser um país mais diplomático, mais amistoso, entre os outros países e a comunidade internacional onde ele atua. Ok, então, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Análise de Fato.